Professora Filomena, pode iniciar. Posso, né? Obrigada, Gebrim, obrigada à comissão organizadora. É um prazer estar de novo nesse evento, uma satisfação encontrar os amigos. Bom, aqui. Bom, então, nós vamos conversar sobre esses subtitulares. Tá? Então, já vou até adiantando, viu, Gebrim, a resposta, para não passar vergonha igual ano passado, que todo mundo errou. E parece que eu que dei uma aula ruim, né? Então, assim, a resposta é não, tá? Claro, a classificação molecular ela tem um papel que talvez seja emergente, né, no cenário das doenças metastáticas, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Quando nós falamos de triplo negativos, na verdade, a doença é heterogênea, sim, talvez, e ela merece uma abordagem mais personalizada, segundo alguns critérios. O que a gente tem, a princípio, é que, primeiro, exclua as histologias especiais que vêm como triplo negativos, fazem parte do grupo também. Então, é importante reconhecer, é importante que tenha um patologista que seja capaz de identificar que é um subtipo de histologia especial. Aí você vê, a definição em si hoje inclui receptor hormonal negativo, claro, mas até 1% ainda é triplo negativo. Tá? E outra coisa, pode ser HER2 zero, pode ser HER2 zero mais, ou pode ser HER2 low. Tudo isso entra dentro do triplo negativo. Então, vocês vejam que a doença é heterogênea, até na própria definição. E não vamos esquecer essas condições que são similares na abordagem prática, que não são triplo negativo. Então, por exemplo, aquele tumor que recorre como triplo negativo, mas ele era originalmente receptor hormonal positivo. Então, os oncos vão tratar isso como triplo negativo. Aquele que é o RE baixo, o low, tem até 10% de receptor. E aquele que é receptor de estrogênio negativo, não candidato à hormonoterapia, mas receptor de progesterona positivo. Ou seja, esses grupos acabam tendo abordagem similar aos triplos negativos e não são incluídos os triplos negativos. Então, isso é importante. A classificação molecular começa assim, né? Quer dizer, o grupo de Lehmann identifica. Existe um grupo que é o de... Eu vou tirar esse negócio que eu enxergo aqui para vocês. Que é o basal 1, onde você tem alterações no controle do ciclo celular e reparo do DNA. Tem o basal 2, que é um outro tipo de basal, tá? Onde você tem a sinalização através de fatores de crescimento. Aí nós temos o grupo mesenquimal, que é aquele que tem transição epitélio-mesênquima, e está enriquecido para a propriedade de célula-tronco, ruim, muito mal, e tem o luminal receptor de androgênio, um luminal, só que ele tem a sinalização via receptor de androgênio. Na época que Lehmann fez isso, ele identificou mais 2 grupos, né? E um deles seria o imunoativado, né? Aquele que tem ativação imune, que era, na verdade, a expressão dos tios da lesão, não era exatamente da célula neoplásica. E depois o que se viu é que esse grupo do imunomodulado definia 2 grupos, aquele que seria rico em ativação imune, imunoativado de fato, que foi chamado por um outro grupo, agora do M. de Anders, como BLIA, né, seria o basal imunoativado, e que era composto quase metade de basal 1 e 30% de basal 2, e que tinha um grupo grande de que tinha defeito de recombinação homóloga, né? Você vê que tem defeito de reparo de DNA no basal 1. Tá? E o imunossuprimido, que não tinha o perfil imunoativado, era basal também, a maioria caía dentro do basal 2 mesmo, dos quais uma parte tem defeito de recombinação homóloga e outra parte não. Ter defeito de recombinação homóloga era menos ruim do que não ter, porque pelo menos você tem um alvo até aqui. Bom, então assim ficou a classificação. Então, o fato de dizer que ele é basal ou não basal, 80% dos triplo negativos são basais e o resto cai nos diferentes outros subtipos moleculares intrínsecos. E essa classificação em imunoativado, imunossuprimido, mesenquimal e luminal receptor androgênio divide um pouco mais esse grupo, mostra que são 4 doenças distintas. Todos os basais, BLIA, BLIS, MES, que são ocorrem em mulheres mais jovens, são a grande maioria, tem maior atividade proliferativa, mais PCR. E o luminal receptor de androgênio é um comportamento muito mais próximo do que seria os luminais. Bom, esse estudo ele alavancou uma série de outros pequenos trabalhos investigando alvos terapêuticos dentro de cada subgrupo. Então, se a gente vê aqui à direita, a metade da direita dessa esfera, você tem os subtipos e tem todas as mutações, as alterações genômicas identificadas em cada subgrupo. Primeiro que eles se misturam.
Tá? E segundo, que você tem, então, terapias que podem se aplicar a diferentes subtipos, né? Não exatamente a um subtipo, e que se misturam também. Ou seja, é ainda muito complexo você dizer que tal subtipo molecular é essa forma de tratamento. Tá? Aí, então, ou seja, você não tem ainda hoje estudos, né, de fase 3 randomizados que permitam que você faça isso. Mas já começaram a haver algumas tentativas. Então, tem esse trial, que é o FILTER, que fez inicialmente na doença avançada, pegou os subtipos moleculares e fez uma tentativa de estratificação segundo mutação de HER2 no luminal, se tinha ou não BRCA mutado, se tinha ou não mutação na via PI3K-AKT, e encontrou resultados interessantes, como a gente pode ver aqui. Tá? Aliás, está aqui? Não, vai ver no seguinte, não aqui. Então, esse estudo deu origem a esse outro, que aí era randomizado, né, em cada uma dessas características de cada subtipo. Então, a primeira coisa que a gente vê, se vocês olharem, que cada subtipo tem uma subdivisão. Quando você fala luminal, tem aquele que é HER2 mutado e aquele que não é. E quando você fala da via PI3K, AKT, mTOR, alguma mutação nessa via, você tem aqueles que sim e aqueles que não. Então, a terapia foi dependente dessa característica molecular dentro de cada subtipo molecular. E aí, sim, o que ele mostra é que se você faz um tratamento personalizado, olhando para o tipo de mutação, HER2 não é mutado, ou ele tem a via AKT, mTOR, PI3K, AKT, mTOR mutado, você vai ter resultados melhores. Então, você olha nas diferentes, que eram 7 cortes, né, era um monte de cortes. Por exemplo, no imunomodulado, tratar você visando o perfil, você vai ter uma sobrevida melhor, você vai ter um comportamento melhor, tá? E assim por diante. Então, esse aqui, só que esse estudo ainda, né, foi preliminar, não eram estudos de fase 3, e esse estudo, FILTER, né, foi expandido agora sim em estudos de fase 3, que estão recrutando ainda pacientes, então a gente não tem esses resultados, mas que prometem alguma coisa. Então, em relação ao imunomodulado, tá, a gente tem aqui você tratar especificamente um grupo visando, né, o perfil imunoativado. Em relação àqueles que não têm nada, que são ruins, Bliss mesenquimal, tá? Então, juntar o bevacizumab nesse grupo, e naquele do LARP3K-AKT mTOR, que tem a mutação, né, usar o everolimus, por exemplo. Então, mas isso aí está recrutando. Quer dizer, hoje, se a gente for ver, a gente não vai usar isso na prática ainda, a gente vai ter que esperar esses resultados. Tá? O que a gente vai fazer na prática está sintetizado aqui, é meu último slide. Então, a adjuvância, ver se tem mutação ou não de BRCA, é o que você vai precisar. Se você tem aquela doença recidivada e ressecável ou metastática, você vai ver de novo se tem a mutação do BRCA, vai ver PDL1, vai ver HER2, se tem status de HER2 low. Quando é terceira linha em diante, né, o desespero bate, você pode olhar carga mutacional tumoral, você pode ver defeito de enzimas de reparo, instabilidade de microsatélites, e, em outras palavras, e finalizando, subtipos moleculares não é recomendado para você definir terapia. Tá? E a gente vai esperar esses resultados de fase 3 para ver se sai alguma coisa. Debris, era isso que eu tinha falado. Eu fico aqui ou vou lá para lá? Obrigado. Pode sentar aqui, Filomena. Obrigado. Bom, a primeira pergunta da inteligência artificial, você acertou. Ele acertou, né, Filomena? Ele realmente concorda com os 4. Agora, a aplicação prática, no final, depois da votação, a gente vai dizer.